Bem-vindos a mais um episódio de Sit-Up com Margarida Melo, onde eu me sento e falo com vocês sobre literalmente qualquer coisa. E desta vez eu queria fazer mais um episódiozinho aqui chill, mais na base da tranquilidade. Estou a tentar fechar a minha janela, só para termos aqui mais um momento íntimo nosso. É dia 2 de abril de 2025. Eu acabei oficialmente o meu segundo ano de faculdade aqui na Escócia. Ontem fiz o meu último exame. Estou extremamente feliz, estou em paz. Finalmente posso passar um dia inteiro a dormir. Semana passada não tive episódio. Aconteceram umas coisas e eu tive de pôr prioridades, né? Em cima de gravar o episódio, portanto eu tive de estudar para o exame e tinha muita coisa para fazer. E, entretanto, fui recitar livros novos, recitei 3 livros, estou a ler agora 3 livros, sabendo que dois dos 3 são 2 livros que eu requisitei e um outro é um livro que eu estou a ler no meu tablet. É um romance sáfico, em que uma moça se apaixona pela mãe do melhor amigo. Mas aqui já são todos adultos, tá? Calma aí. Depois eu estou a ler The Bell Jar, de Sylvia Plath. Eu acho que nunca existiu um livro que seja tão o meu antónimo, ok? Mas Jesus Cristo, está a ser uma experiência. Eu estou cada vez mais a achar a personagem principal muito chata. Mas lá está. Mas se calhar sou muito nova para estar a ler isto. Ou então é mesmo só o facto de ser tão contrário à minha natureza. Enfim. E o último que eu estou a ler, que eu estou a ter uma experiência assim romântica quase, é Leaves of Grass, do Walt Whitman. Eu estou a ler uma primeira edição. Este livro foi escrito em 1855. Eu estou a ler uma primeira edição de 1856. Está toda esgarçada, coitada. Mas eu estou completamente apaixonada. Esta edição conta com 2 introduções. Uma do Malcolm Cowley e outra do próprio Walt Whitman. A edição original continha só uma introdução, que era a do Walt Whitman. E eu passei pelas introduções, aprendi muito sobre o Walt Whitman, tanto no contexto do Malcolm, quanto na própria introdução do Walt, em que eu falo sobre o poeta. Ele basicamente vai se propor ser o poeta da América e cantar as virtudes da América. E de momento adentrei finalmente o primeiro poema. Para vocês terem uma noção, são cerca de 60 páginas só de introdução, com ambas as introduções. Eu diria se calhar até mais. São muitas páginas só de introdução. Eu finalmente penetrei o Song of Myself, que é o poema, é a obra elementar do Whitman, que é, né? Quase como se um poema épico escrito por ele, para ele e para todos nós. Muito bonito, tá? Eu estou muito feliz que eu efetivamente estou a conseguir ler e perceber o poema. Não estou a conseguir ir tão fundo quanto professores de literatura e quanto pessoas, né, que já são mais versadas em poesia provavelmente conseguiriam. Não tenho assim tanto contexto sobre o que é que se passava em 1850 ou o que é que o inspirou, ou, enfim, o que é que estava a passar na vida dele. Eu estou a aprender mais por vídeos de interpretação do próprio poema, porque eu acho que é muito bom nós termos a nossa experiência, mas depois se nós ficarmos com curiosidade, né, irmos aprender mais sobre os temas, sobre aquilo que ele estava a dizer, para ver se nós estávamos muito longe, estávamos muito perto. E cada vez mais a poesia para mim tem sido uma experiência divertida,
né? De aprender mais, de ver com os meus olhos aquilo que está a ser escrito e tentar compreender, ou até mesmo às vezes só sentir aquilo que está a ser escrito, não é? Porque às vezes há certos versos que nos afetam de uma forma diferente, que eu acho que é uma coisa muito pura da literatura, em regra geral. Eu ia dizer da poesia, mas eu não acho. Eu sou uma ávida leitora de narrativas, de texto narrativo, não é? E tem às vezes uma frases. Eu estou tentando. Peço imensa desculpa. Eu estou a tentar ao máximo não introduzir palavras em inglês. Eu estou aqui há 5 meses e está genuinamente muito complicado eu ter uma conversa inteira com alguém e não puxar uma frase, uma expressão, uma palavra em inglês. Portanto, peço imensa desculpa se o meu português estiver a ser duro de se ouvir. Enfim, mas às vezes tem aquelas frases, aqueles parágrafos que nós lemos e nós ficamos completamente derretidos, ficamos destroçados às vezes ficamos enraivecidos, né? Eles simplesmente abrem qualquer coisa dentro de nós. Eu acho isso maravilhoso da literatura. E está a ser qualquer coisa. Está a ser uma experiência fabulosa. Eu espero efetivamente conseguir acabar de ler os 3 livros que eu requisitei antes de ter de me ir embora. Eu estou literalmente com os dias contados até ter de me ir embora. Enquanto isso, espero continuar a cozinhar e fazer umas experiências. E agora umas certas coisas. Eu adoro escrever, ok? Acho que é dos meus passatempos favoritos. E eu não ando a escrever muito, mas como é que eu me mantenho a escrever? Eu faço coisas que tenham que envolver a escrita. Eu adoro dar presentes, por exemplo. Sentidos. E uma das coisas que eu mais gosto é ao escrever uma carta, ou escrever um postal e mandar. Então é isso que eu tenho feito. Eu, estando aqui na Escócia, tenho uns pares de pessoas que são muito importantes para mim, que merecem efetivamente o investimento que é mandar postais. Porque, para quem não sabe, né, a coisa mais cara de se mandar qualquer coisa para outro país é os selos. Né? E os selos aqui são de 2,5 libras a 3 libras. Portanto, vocês podem comprar o postal que são 50 pence, né? 50 cêntimos, vai. E vocês podem gastar 3 libras só em postais, né? A comprarem 6 postais. Mas depois vocês vão gastar mais do dobro só a comprar os selos. O que é uma barbaridade. Mas enfim, eu gosto muito disso. E isso força-me a ter de escrever, não é? Porque eu não quero só mandar os postais. Eu quero mandar uma mensagenzinha com os postais. Então isso tem sido uma forma muito boa. Eu estava a ver um podcast que é dentro da franquia dos Smosh, né? Que eles têm o Smosh Mouth, que é o podcast deles, em que os apresentadores são o Shane Top e a Amanda Leanne Canto. Ela é tuga, o que eu acho maravilhoso. Eu adoro aquela mulher. E eles são improvisadores de profissão. E dentro do trabalho deles, eles não têm só de improvisar, né, e fazer sketches, que eu não sei o que seria em português, né? Eles também têm de escrever. E eles, num dos episódios de podcast que eles fizeram, eles apresentaram alguns dos manuscritos que eles escreveram. Nós estamos a falar de, às vezes, sketches, outras nós estamos a falar de um drama assim maiorzão, outras são simplesmente histórias, mas para serem representadas, não é? No estilo teatro, com falas e com narrador e com... Só me está a vir o termo em inglês, stage cues, não é? Eu peço mil perdões mais uma vez. E eu achei fantástico, porque o ponto deles, não é? É fazer rir. É ser engraçado. É contar uma história engraçada. Desenvolver uma coisa engraçada. E isso deu uma ideia de eu começar a fazer isso também, porque eu ando a escrever muito. Eu escrevi muito durante este segundo semestre,
mas coisas muito académicas, ok? Eu desenvolvi muito o meu sentido crítico, eu ando a aprender muito, eu ando efetivamente a aprender a escrever também, a fazer as mais variadas coisas. Nós estamos a falar de policy briefs, estamos a falar de relatórios, estamos a falar de papers mesmo, papers, o que é uma coisa bizarra para se pensar que eu, né, com 20 anos, esteja a escrever papers. Papers que não vão ser publicados em lado nenhum, mas que são efetivamente papers científicos. Isso para mim é bizarro. Não para dizer que eles efetivamente dão alguma coisa de jeito, provavelmente eu vou olhar para trás e vou dizer, meu santo pai, mas neste momento eles são o meu melhor trabalho até agora, né? A última coisa que vocês escrevem vai ser sempre a melhor coisa que vocês vão escrever até aí, né? Não sei que vocês tenham um ataque de êxtase, né? E vos saia uma tipo Leaves of Grass do Walt Whitman, ou mano, aquela do... Não é Salgueiro Maia. Porquê que eu me está a vir à cabeça o Salgueiro Maia? É o Roberto Caeiro, não é? Alberto Caeiro. Isso. Ou vos saia de repente o guardador de rebanhos do Alberto Caeiro, assim, de um êxtase só, não é? Sim, cada um com o seu cada qual. O que é facto é que esta gente teve, às vezes, uma década inteira de produção de textos incríveis e depois foi para a desgraça. Portanto, isso também é uma possibilidade, não é? Que nós temos uma fase, sim, de estrela, né? Maravilhosa, mas depois nós começamos a decair. Eu acho que é mais do que natural. Mas na fase em que eu estou, supostamente é só para ir melhorando, tá? Até para aí uns... diria eu... Espero continuar a ter tempo, não é? Para fazer estas coisas, para ler uma coisinha aqui, escrever uma coisinha ali, né? Ver uma coisinha acolá. Eu acho que, genuinamente, de todos os momentos em que eu me apanhei extremamente cansada, extremamente sem vontade de fazer nada, consumida, né? Pela vontade de simplesmente me deitar e não fazer nada, era porque eu não tinha feito tempo na minha vida para aproveitar a arte. Regra geral. É porque me faltava ver uma série, faltava-me ver um filme, faltava-me ler um livro que me tirasse do mundo, me faltava ver uma peça, faltava-me falar com gente sobre outra coisa que não fosse aquilo que é o meu mundo que me consome dentro da escola, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante que eu quero muito passar para toda a gente que eu conheço e que eu amo. É a arte mantém-nos, ok? Dá-nos um rumo na vida e dá-nos vida, genuinamente. Mas não é a única coisa. O descanso também é muito importante. E às vezes uma coisa não é compatível com a outra. Às vezes nós temos de abrir mão da arte para termos o descanso, porque senão nós não funcionamos. O descanso é das coisas mais importantes do mundo. E nós vamos aprendendo isso com os anos. E eu tenho muita sorte de ter tido o meu embate com a parede tão cedo. E por me ter aprendido tão cedo a importância do descanso, não é? Que não é só andar de um lado para o outro, não é só fazer 1001 cenas ao mesmo tempo. É importante também só parar. Embora para muita gente eu ainda não tenha aprendido isso. Mas eu sei, cá no fundo, no meu âmago, que efetivamente eu dou muita prioridade ao meu descanso. Enfim, eu já estou a falar a 1001 a hora. Isto era suposto ser um episódio mais tranquilão. Enfim, tem coisas que eu gostava muito de falar com vós, mas elas são surpresa para pessoas que eu amo muito. E eu não sei se eles vão ouvir. É provável que não, mas existe sempre aquela chance, não é? E depois a surpresa fica estragada. Portanto, eu vou manter as surpresas que eu tenho para comigo, pelo menos por enquanto. E lá para o episódio 9, episódio 10, quando já estiver em Portugal outra vez, talvez eu falo delas um pouquinho. Se me lembrar, provavelmente não me vou lembrar. Muita coisa acontece, entretanto. Bom, eu quero falar com vocês também sobre uma lista de lugares que eu quero visitar agora que eu estou efetivamente de férias. Eu tenho para mim que... Eu estou de férias, mas não estou bem de férias. Primeiramente, eu tenho para mim que eu preciso de uma semaninha
para me recuperar. Eu tive, na boa, 4 meses destes 5 meses, né? Isto vai ser o meu último mês. O mês de maio vai ser o meu último mês aqui. Eu tive 4 destes 5 meses puramente a trabalhar dia e noite, a resolver relações dia e noite. É extremamente cansativo. E eu adentrei esta experiência sem ter férias, porque eu, nas minhas férias de Natal, né, entre o primeiro semestre e o segundo semestre, eu não parei quieta. Eu tive sempre a viajar de um lado para o outro, sempre a estar com isto, a estar com aquilo, depois a voltar, não sei o quê. Eu não tive um tempo para estar uma semaninha em casa sem ter de me preocupar com nada e nem com ninguém. Então eu entrei este segundo semestre já com essa pica toda também. Então este último mês, este mês de abril, foi extremamente desafiador. E ele ainda meio que não acabou, porque aquilo que envolve a escola já acabou, mas agora tenho outros projetos pessoais que ficaram meio que em stand-by e agora, né, começaram a demandar de mim. Portanto, eu tenho uma entrevista, por exemplo, para escrever e para fazer no próximo dia 8, sabendo que eu tenho que, efetivamente, né, os protocolos todos antes disso. Portanto, eu tenho que fazer pesquisa, tenho que fazer as perguntas, depois tenho que mandar ao entrevistado para ver se está tudo ok, se está tudo ficholas, eu tenho que tirar alguma coisa. Depois tenho que fazer entrevista, tenho que enviar a entrevista para a pessoa que vai efetivamente escrevê-la, para o papel, blá, blá, blá. Enfim. E depois é costume no jornal em que eu trabalho, no jornal digital, no Portugal Diplomático, sempre nós temos um entrevistado, exatamente, que não é português, não fala português. Nós fazemos sempre 2 edições, uma edição completamente em inglês e uma edição completamente em português. A português vai ser lançada no site para toda a gente ver. A edição em inglês é exclusivamente enviada para o entrevistado para ele ter acesso à sua revista. Para ficar com ele, e é o que é. É o segundo entrevistado, se eu não me engano, que vai ter esta regalia. Porque, entretanto, nós temos... O nosso primeiro entrevistado foi um ex-embaixador americano em Portugal. Foi o Alan, fofo. Meu amor, minha paixão. Nós partilhamos o amor pelos Kansas Chiefs, né? Uma equipa de futebol americano. Muito patente, adoro a mulher dele também, a Nancy. Minha paixão também. E agora nós vamos ter a Gabriela Borges, que é uma cientista política, muito versada nos efeitos da tecnologia na democracia, que eu acho que é um assunto extremamente interessante. E, portanto, são ambos os únicos até agora que vão ter a sua versão, digamos assim, do PD. Depois disso, efetivamente, eu vou estar de férias. E aí eu vou tirar mesmo um tempinho para meter tudo em stand-by e focar naquilo que eu quero fazer, nos livros que eu quero ler, nas coisas que eu quero escrever, nas coisas que eu quero ver, porque, né, toda a gente precisa de umas férias e estava a chegar a um ponto em que não era só a minha cabeça que estava a desistir de mim, o meu corpo também estava a desistir de mim, porque entretanto eu também me lesionei e tenho andado a fazer massagens, tentado a fazer fisioterapia para resolver a questão, e foi nas costas, portanto é uma desgraça, porque nós utilizamos as costas para fazer tudo. Enfim, tem sido qualquer coisa. Portanto, depois desta uma semaninha de folga que eu preciso, né, em que eu me vou focar simplesmente só na questão da entrevista. Depois disso eu tenho uma lista de sítios que eu quero ir ver dentro da Escócia que eu ainda não fui. Portanto, eu quero ir à biblioteca municipal, que eles têm uma coisa assim monumental, e eu quero muito ir ver, porque eu não tinha noção, mas quando eu fui fazer uma viagem com a minha mãe e o meu irmão que estiveram cá, nós passámos por lá e o guia, né, apontou para ela, e é uma coisa assim gigante, tá? Eu quero muito ir ver. Também quero ir ver o Museu de Arte Moderna, quero ir ver o Jardim Botânico. Isto é só em Glasgow, para vocês terem uma noção, né? Agora, em Edimburgo eu quero ir ver os museus, porque embora o castelo seja muito caro para ir visitar, né, são 20 libras, acho eu, o bilhete de entrada no castelo, os museus são completamente gratuitos. E eu quero ir muito ver, porque eu adentrei... eu já contei esta história, mas é uma história magnífica dentro da minha cabeça. Para mostrar o impacto, não é, que a arte pode ter em nós. Eu adentrei este museu sem nunca ter, né, lá entrado. E a primeira coisa que eu vi foi esta sala vermelha. Tá, pá, aquele vermelhozão. E eu olhei para o lado, mano. Naquilo que eu olho para o lado, eu mando um berro. Disse assim, meu Deus! Toda a gente fica a olhar para mim.
E eu ignoro toda a gente e eu fico a olhar para aquela imensidão que é um quadro, ok? Que é uma parede inteira, ok? E agora pensem, não estou a falar de uma parede que tem os seus míseros 2 metros. Não. Eu estou a falar de uma parede que tem os seus bons 3 metros e meio, ok? E o quadro era do tamanho e da largura da parede. E era uma coisa imensa. Mas assim, uma coisa de... As personagens pintadas no quadro, não é que eles estão no tamanho real. Não, eles estão maiores que o tamanho real. Ok? E eu acho que isso é preciso ter uma habilidade para se fazer que me impactou de uma forma... Eu nunca tinha visto nada assim. E então eu quero muito lá voltar. Também porque eles têm quadros de pintores internacionais. Eles têm Van Goghs que eu quero muito ver. Eu tenho que ir pesquisar para ver se eles têm um museu que seja focado em impressionismo, porque é o meu favorito, o meu tipo de arte favorito, de pintura favorito. O meu estilo favorito, meu Deus. Eu estava a tentar buscar a porra do estilo, não estava a ser. E depois também tenho, efetivamente, umas comprinhas para ir fazer, não é? Porque... acho que a gente merece um bocadinho da nossa história. Eu tenho que vos contar. Eu não sei se eu vos contei no episódio anterior ou não, mas eu tenho colecionado coisinhas de cada sítio a que eu vou. E tem assim... Eu fui ao Loch Ness, não é? E no Loch Ness tem este... Eu estava entre duas coisas, não é? E eu acho que se eu voltar lá, eu ainda vou comprar a segunda coisa que eu não comprei. Portanto, uma delas era uma miniatura em vidro das vacas das Highlands, né, das Highland Cows, que acho muito bonitinhas. A minha paixão da Escócia, genuinamente, são as Highland Cows. E depois tem uma espécie de medalhão em pedra, eu diria. Eu não acho que isto seja madeira. Mas é em pedra, é uma pedra talhada ou uma madeira talhada. E é um emblema chinês. E é uma coisinha muito bonitinha. Tem um dragão, assim... bem estilo chinesão. Eu disse japonês, era chinês. Enfim. Porquê? Porque nós temos um parque que se chama o Pullock Park. Exatamente. E lá no meio tem meio que um museu que é bem grandão, que se chama The Burrell Collection. Ok? E o The Burrell Collection, que é algo até recente, que foi inaugurado bem recentemente ainda pela falecida Rainha Elizabeth II, é um museu aberto às pessoas que tem de tudo um pouco, tá? Tem vitrais, tem armaduras, tem... Meu Deus, tem... vasos chineses, tem uma parte que é só chinesa, tem uma parte que é mais medieval. É uma coisa, assim, uma coleção imensa, ok? Tem esta parede muito brutal, que é literalmente lanças, facas, espadas, tudo em arco, ok? Assim, em formato de semilua, tudo a apontar para um centro e o centro está vazio. É um ótimo sítio para se tirar uma foto, tá? Diga-se de passagem. Como se do nada tivessem, assim, todos estes objetos afiados aí na tua direção. É, assim, uma coisa bizarra. Eu, inclusive, fiz um vídeo sobre... E eu só filmei um pedacinho da coleção, que é gigante. Tem umas esculturas magníficas em pedra, que vocês não estão a perceber. Enfim, então essas foram duas cenas que eu colecionei. Também tenho pins de uma vaca. E também tenho um pin desse tal museu que tinha esse quadro gigante. E também comprei o Wall-E em Edimburgo. Esse pin e esse museu ficam em Edimburgo. O Wall-E também é de Edimburgo. O Wall-E é um peluche de uma vaca que eu comprei. Dá para ver que eu sou, né, viciada. Se eu pudesse também comprar uma camisola. Mas entre uma camisola e um anel, eu preferia o anel. E é um anel, como eu estava a dizer, não é? Tipo a vaca de vidro pequenininha que eu comprei, ela é do Loch Ness. E lá também tinha um anel que
tinha à sua volta, não é? Escrito amor, só que em céltico. E eu achei muito bonitinho e eu queria muito porque acho que o anel é para sempre, não é? Eu uso anéis e pulseiras. A única coisa que eu não uso é colares. Também tenho brincos. Eu, em princípio, estava focado em comprar um brinco, só que eu uso maioritariamente coisas que têm argolas ou que, efetivamente, não aqueles que têm uma pedrinha na parte de trás que é para fechar. Eu não gosto muito desses, eles acabam por sufocar muito a minha orelha. E aquilo que tem argolas ajuda a sarar melhor e ajudar a não infectar. Então, como não encontrei nada que me agradasse aqui na Escócia em termos de brincos, eu estou mais virada para o anel. Até porque, da Escócia mesmo, eu acredito que só vá levar umas 3 ou 4 coisas para casa comigo que sejam assim, para mim mesmo, ok? Que são minhas. Uma delas é estes souvenirs pequenininhos. Eu gostava muito de levar um livro que na minha cabeça eu gostava muito que fosse de um autor escocês, mas se eu não encontrar nada vai ser simplesmente um livro que eu comprei na Escócia, porque acho que é verdadeiro para a minha identidade e para a quem eu sou, não é? Eu adoro ler, acho que foi das coisas que eu mais fiz aqui, não só na parte académica, mas na parte mesmo por diversão, né? Por hobby. E eu gostava de levar algo que estivesse sempre comigo, não é? Porque eu não vou andar com uma pequena vaca de vidro para lá e para cá. Eu gostava de ter um anel que estivesse sempre comigo. Eu também não vou andar com o livro que estivesse comigo, não é? Para sempre. Ele está lido, vai para a minha coleção. E depois vou levar coisas da casa, não é? Que os meus pais acharam por bem, tipo as toalhas que eu comprei. Eu quero muito levar a minha manta, que eu também comprei, coisa mais fofa, aquela Merte. Adorei. E não sei, a Escócia deu-me tanto e eu gostava de levar um bocadinho da Escócia comigo. Este sítio meio que se tornou uma segunda casa para mim. Eu já disse isto, mas eu quero voltar a reforçar. Maravilhoso, tá? Maravilhoso. E outra, para fechar, não é? Eu acho que eu só quero mesmo falar do apagão que houve. Assim, bom dia. Bom dia, está bem? Nós tivemos um apagão que não foi... Eu estou a falar, parece que aconteceu na Escócia. Não aconteceu na Escócia, não aconteceu sequer no Reino Unido. Nós tivemos um apagão em Portugal, okay? A nível nacional. Um apagão, ele é assim, pá, do nada, de zoom, alto. E nós tivemos o mesmo apagão na Espanha que também afetou a França. O que é que se pensa? Muitas teorias subiram, alguns a dizer que cyberataques, alguns a dizer que tinha sido a França, por causa de um fogo que tinha acontecido. Mas assim, em conversação com um amigo meu que anda mais em cima das notícias do que eu, sinceramente, faz parte do meu detox. Eu depois, quando eu entro de férias, eu também desligo as notícias. Peço imensa desculpa, é o que é. Aquilo que eu sei pelas outras pessoas, em conversa. O que é que ele me disse? Ele disse-me que, basicamente, o apagão tinha sido uma consequência direta dos franceses, de uma atitude dos franceses. Ou seja, os espanhóis, eles queriam aumentar a estrutura elétrica dentro da Espanha, queriam reforçar a estrutura elétrica da Espanha, o que faria com que mais energia verde fosse redirecionada para a França. O que acontece? Os franceses não acharam muito por bem, tá, em receber mais energia verde. Porquê? Porque eles têm muita energia produzida maioritariamente por plantas, por usinas nucleares. E eles querem continuar a receber apoios e fundos para continuar a proporcionar essas usinas e essa energia que está a ser criada a partir dessas usinas. Se mais energia verde, não é, começasse a ser transportada e se visse começar a ser suficiente, eles iam deixar de receber esses fundos, não é, e esses investimentos. Não só isso, como tem a questão prática, não é, que
mesmo que a energia verde aumentasse, eles não conseguiriam fazer uma transição 100% só para energias verdes, porque a França é muito grande, tá? Então, e também existiria um risco, não é? Deles, se fizerem... imagine-se, na questão popular, né? Se o povo começar a ver que a energia verde é suficiente para alimentar, sei lá, o sul de França, não é? Existiria um esforço maior por parte do povo a dizer assim, nós queremos fazer uma transição, não sei o quê, e o governo não está muito interessado. Mais uma vez, eles querem continuar a reforçar a energia que é fabricada pelas usinas nucleares, porque dá uma certa independência energética para o país. É uma decisão geopolítica muito inteligente, efetivamente. Mas como eles não queriam que isso acontecesse, eles meio que sabotaram. E o efeito colateral foi a questão... Fomos nós, digamos assim. É o que me dá a querer por este meu amigo. Nós também falámos da questão do cyber attack, em que só 4 nações supostamente poderiam tê-lo feito. A China, a Rússia, os Estados Unidos ou Israel. Israel não gosta de Espanha porque a Espanha sempre foi muito pró-Palestina, mais do que pró-Israel. Portanto, tem um bad blood aí. Os Estados Unidos seria supostamente o menos provável, mas ao mesmo tempo nós temos uma administração republicana em que o chefe dessa administração é o Trump, um homem conhecido por ser um negociador muito ferrenho, né? Que provavelmente faria de tudo para ficar com uma leverage, não é? Em cima dos seus parceiros de negócios, não sei, mas com o qual teria consequências muito crassas, especialmente numa Europa que está a buscar armar-se até aos dentes. Temos a China, que também é uma coisa muito improvável por estar em guerra com os Estados Unidos para ter mais meu Deus do céu, genuinamente português está-me a faltar, peço imensa desculpa, para ter mais parceiros de negócio, é a mesma coisa, porque toda a Europa sempre foi muito pró Estados Unidos, mas cada vez mais tem tido uma concorrência por parte da China para ter mais negócios com a China, só que os Estados Unidos não gostam disso, digamos assim. Então existe sempre essa lutinha para ver se a China ganha mais uns parceiros de negócios ou não. Portanto, é improvável que tenha sido a China. E a Rússia é só maluca. Portanto, provavelmente, né, boicote à Europa era sempre uma possibilidade, maioritariamente pela resposta que a Europa teve com a Ucrânia, vingança, whatever. Talvez, né, desviar os fundos que estão a ser dados pelas nações para a guerra na Ucrânia, essas coisas. Enfim, é algo a se pensar, mas que achamos aquele eu poético, não é? Improvável. Portanto, isto foi a nossa dose política, peço imensa desculpa. Foi o que é. Eu só quis dar este toquezão porque, né, nós podemos viver apagados do mundo. Não queria fazer um trocadilho, mas efetivamente aí temos. Mas não estamos assim então. Ou tanto, no caso. Uma coisa gira que eu descobri há uns tempos atrás. Tem um restaurante brasileiro aqui em Glasgow. Único. Depois também tem um restaurante africano de comida portuguesa. Não me lembro se era efetivamente moçambicano, se era angolano. É um dos dois. Portanto, tem um de cada. Para além de um cafezão, algures, para os subúrbios de Glasgow. Eu tenho muita curiosidade, efetivamente, de comer, mas é caro! Amores, é caro. É caro, mas a gente está no final da viagem, fazer uma refeição assim, como deve ser, também não custa muito. Eu ontem fui à caça de livros com o Dário, o meu querido bestie,
E nós fomos a esta loja de livros em segunda mão, mano. Livros muito baratos. Quando eu estou a dizer que um livro custa 3 libras e meia, um livro de 500 páginas, ok? Ok? 3 libras e meia, só porque é usado, mano. O livro está em ótimo estado. Mas quando eu digo ótimo, é ótimo estado, ok? Quer dizer, não está em ótimo estado, mas está em ótimo estado, ok? Tipo, as páginas nem amarelas estão, ok? A capa está efetivamente toda esfiapada, está a lombada, está toda partida, está... Tem algumas páginas que efetivamente estão dobradas. Tem! Mas dá personalidade aos livros. Eu adoro um bom livro em segunda mão. Eu estava a pensar isso ainda antes de começar a gravar. Eu adoro um livro em segunda mão, mano. Tem história. Eu adoro ainda mais quando eles estão escritos, sublinhados, escrafunchados, porque dá para ver que alguém já escreveu, já a leu, já pensou sobre, já esteve debruçado sobre esta história, já deu vida a esta história noutro tempo. O Leaves of Grass que eu estou a ler está completamente rabiscado, especialmente nas introduções. E é maravilhoso, ok? Maravilhoso. O próprio Bell Jar que eu estou a ler também é uma edição antiquérrima, tá? De 1963. Que é uma coisa doida. Enfim. Não, isso é que quando foi primeiro publicado. Esta aqui deve ser uma edição mais recente. Potencialmente de 66, talvez. Bom, eu adoro livros de segunda mão. Também adoro o livro novo, não é? Que é sempre aquela... o livro novo tem um cheirinho bom, né? Para adicionar à coleção. É sempre maravilhoso também. Tem aquele feeling, né? De... uma coisa nova. Tipo, é o meu livro, não é? Pode ter sido feito em massa, mas só existe este livro que vai ter a minha essência, porque eu vou lê-lo, vou escrevinhar nele, vou não sei o quê. É muito bom também. Muito bom. Está os preços maravilhosos. Depois de nós irmos à livraria, nós fomos comer, que a gente estava cheio de fome. Mano, nós encontramos este restaurante de sandes chinesas. Mano, muito bom. Mas vocês não têm noção. Vocês não têm noção. É muito bom. Eu comi uma sanzosha e eu provei pela primeira vez onigiri. Tá? Para quem sabe o que é um bolo de arroz com recheio e ele tem por fora uma folha de algas. Ai, mas foi muito bom, tá? Muito bom. O arroz típico japonês, porque o onigiri é uma comida típica japonesa, embora esteja a ser vendido num stand chinês. O arroz típico japonês é muito pegajoso e, regra geral, não tem sal. Aquilo que dá sal à comida oriental, regra geral, é o acompanhamento, é a proteína. O arroz em si, o carboidrato, não tem sal. É sempre uma tristeza, mano. Dura. Enfim, neste mesmo dia, que é ontem no caso, eu também provei scones pela primeira vez. E os scones típicos britânicos, eles abrem o scone ao meio e metem creme de um lado e do outro metem geleia de morango. Uma treta, tá? Também eu fui comer aquilo era no supermercado. Se fosse, se calhar, fresco, se o creme e a geleia fossem frescos e o scone também, se calhar, seria melhor. Mas muito underwhelming, tá? O creme não tem sabor, a geleia é a única coisa que dá ali um toquezinho, o scone também, ai, coitado. Enfim, nada de muito wow. Também experimentei flatbread. Bom, tá? Não é assim maravilhoso. É bom. O meu doce favorito, que eu vou ter muita saudade quando eu voltar a Portugal, é flapjack. Eu comi aquilo pela primeira vez assim, isto não é doce o suficiente. Mas a partir do momento em que eu comecei a comê-lo mais, porque aquilo vem numa caixa, né? Vem 20 coisas dentro de uma. Mano, eu apaixonei-me, tá? Aqui é o meu doce favorito inglês. Favorito. Out of the bat. Também experimentei Starburst estes dias. Mano, estão a ver aqueles repousados de frutas? É a mesma cena. Starburst é os nossos repousados de fruta.
Aqueles parecem uma massa, sabem? Tem morango, tem laranja, tem mirtilo, tem limão. É exatamente a mesma cena. Juro por Deus, aqui, pés juntos, tá? Incrível. É incrível. Um saborzinho de casa fora de casa. Eles também têm madalenas, só que as madalenas são bué da caras. Eles vendem um pacotezinho que eu só vi em mercearias, tanto o Sainsbury e o Tesco Express. Eu só vi aí até agora. Epá, e são bué da caras, mano. Vêm para aí umas 13 e são meias madalenas, vamos dizer ainda assim. São meias madalenas e são mais caras e vêm menos, mano. É uma tristeza. Enfim, isto tem sido até agora aquilo que se tem passado comigo. Eu jurei para mim mesma que eu ia passar este dia todo na cama. Entretanto, eu vou voltar efetivamente para a minha cama, só que eu tenho que ir comer qualquer coisa, que eu estou com fome. E ainda tenho que ir espirrar o quartozão. E depois é isso. Depois é isso, acabou. Amanhã começo efetivamente a fazer pesquisa para fazer as perguntas. Depois faço o guião. Depois envio. E depois é só fazer entrevista. E entretanto tenho que falar com uma amiga minha, a Júlia. Porque a Júlia, que diga-se passagem, é Júlia. Júlia, o caralho, que a mulher é alemã. E pronto, é o que é. Só que ela não se importa que a gente chame Júlia. A Júlia é um nome tão tuga que, né? Enfim, a Júlia e eu andamos com planos de viajar, fazer umas coisinhas juntas aí pela Escócia. O que seria engraçadão. Portanto, eu tenho que ir ver com ela coisas e tal e coisas. É sobre isso. Vocês, a partir deste momento, se calhar vão ter updates semanais, talvez não. Eu disse desde o princípio que isto não era uma coisa para ser semanal, era mais uma coisa quando eu tinha coisas para dizer, a gente vem para aqui. Eu gostava que fosse uma coisa semanal, mas há semanas que são geralmente mais mortas, há semanas que são mais animadas. Há semanas que uma pessoa nasce levanta-se animada e cheia de coisas para dizer, e há vezes que não. Eu só quero dar uma última palhinha, e vai ser a última cena que eu vou dizer. Eu fiz este amigo escocês. Tipo, no primeiro dia que eu cheguei, ele está na mesma residência que eu. O nome dele é Fran. O nome dele é Francisco. Tá? Navarrete. E ele é escocês. Embora ele diga que não é escocês, ele diz que é espanhol. Os pais dele são espanhóis, embora ele tenha crescido, efetivamente, e nascido na Escócia. E ele meio que está a dar um 180 que eu estou a achar incrível. Ok? E ele anda-me a tentar incluir dentro da dating life dele. E eu ando a tentar ajudá-lo, né? Com ideias de encontros e com ainda melhorar o guarda-roupa dele, porque ele não tem bem o sentido de fashion. Então a gente foi fazer fomos a lojas de segunda mão. E fomos andar por aí em lojas de segunda mão e encontrar roupa para ele. E a gente encontrou, efetivamente, umas 3 peças novas para ele usar. E ele já as usou e está-se a sentir mais confiante. E isso deixa-me genuinamente muito feliz. E agora ele anda a dar-me updates de moças com que ele está a encontrar e encontros que ele está a ter. E ele está genuinamente mais feliz, mais leve, mais tranquilo. E eu fico muito feliz, mano. Eu fico genuinamente muito feliz de ver as pessoas à minha volta alegres. Bem. You know? Enfim. Só queria dar esta última palhinha. Obrigada por me terem feito companhia. E eu espero ver-vos, né? Espero falar com vocês numa próxima. Beijão.